Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Em menos de 3 meses, 2 casos chocaram o país e provocaram uma pergunta: o que está havendo com os nossos jovens? O primeiro ocorreu na madrugada de 4 de janeiro de 2026 na Praia Brava, bairro Nobre de Florianópolis. 4 adolescentes espancaram até a morte o cão comunitário Orelha, mascote querido do bairro há 10 anos. O animal foi encontrado agonizando, submetido à eutanásia no dia seguinte. Ao saberem do crime, familiares dos jovens tentaram coagir testemunhas e intimidar investigadores. O segundo caso veio em março. Uma adolescente de 17 anos foi atraída por um colega de escola para um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. E lá foi violentada por 4 jovens adultos e um menor. Os agressores, alunos ou ex-alunos de um tradicional colégio, saíram do local sem nenhum tipo de remorso. A vítima chegou à delegacia sangrando, com suspeita de costela fraturada e lesões que o laudo oficial descreveu como compatíveis com violência física intensa. Depois disso, mais 2 vítimas vieram à tona, revelando o que a polícia chamou de modus operandi reiterado. Mas a pergunta que este programa se propõe a fazer vai além dos crimes. Ela toca em algo mais profundo. Que tipo de jovem estamos formando? Que valores estamos transmitindo? Bem, o Aparecida Debate recebe como convidados hoje a Fabiana, vou deixar a pronúncia do sobrenome para ela falar, para eu não errar, psicóloga que está presencialmente aqui em nossos estúdios, a Sabrina Ramos, da Pastoral da Família, também conosco aqui, e também pela internet o Ariel Castro, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Fabiana, seu sobrenome. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite. É Fabiana Lickemeier. Eu preferi não arriscar. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pela presença. Tudo bem, Sabrina? Tudo boa bem, noite para você. Obrigado pela presença. Ariel, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de atender o nosso convite e fazer parte desse debate importantíssimo para a família brasileira. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, Eduardo. Boa noite a Sabrina. Boa noite a Fabiana. É um prazer participar do Aparecida Debate, tratando de um tema tão importante para a nossa sociedade. Bem, esses 2 casos têm uma coisa em comum: famílias financeiramente estruturadas com acesso à educação. Então, quando a gente olha para esses 2 casos que chocaram o país, a opinião pública, a sociedade, o que salta aos olhos, Fabiana? Então, quando a gente ouve uma mensagem e a gente dá ênfase, a maldade humana, o instinto, a maldade, o sexo, sexualidade, a libido, o instinto, né, em geral, ele não mudou, ele está aqui. É o nosso cérebro reptiliano tendo comportamentos estrondosos, ruins, maldosos, mas isso sempre existiu. É que agora a gente tem muito mais acesso à informação, aí as pessoas dão uma ênfase, como se isso só acontecesse agora. E eu vejo isso, né, tenho 30 anos de consultório, e daí você trabalha com famílias que têm dificuldade, e não é ter mais ou menos dinheiro, não é ter mais informação, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ter a capacidade, a inteligência, a sensibilidade como pais, terapeutas, educadores, para que haja esse tipo de conversa, educação em casa, independente da relação socioeconômica da pessoa, e sim mais cultural, de valores. E eu achei o tema super legal para vir e dar isso, né, essa informação para que as pessoas, para que a nossa sociedade passe menos por isso e aprenda a lidar com o quê? Com seus próprios limites, exatamente, com os seus libidos, com os seus instintos. Então, precisa ter limite lá atrás, na infância, para que os meninos não façam isso com uma jovem, né? Então, o erro foi lá atrás. Uhum. Né, Penso que a palavra-chave do nosso debate hoje está exatamente no limite que é imposto, principalmente pelos pais, isso, essas crianças, né? Adolescentes, são jovens que estão aprendendo, estão na sua maturidade e precisam ter esse controle, né? Total, acho que o limite aí foi o que faltou lá atrás. Sim, exatamente.
Ariel, o que chama atenção? E eu pergunto para você, uma geração nova que cometeu esses crimes, todos têm menos de 20 anos. 20 anos. Existe diferença dessa geração para as anteriores? E daí não falo nem só dos crimes, né? Eu falo de um modo geral. Sim, Eduardo, nós temos essas questões familiares da falta de limites de adolescentes, jovens, crianças, criados com tudo e sem limites e muitas vezes mimados, né? Então, a falta de regras e a terceirização da paternidade e da maternidade para a internet, para as redes sociais, para os influenciadores, e muitos são maus influenciadores. Nós temos visto várias operações das polícias prendendo até influenciadores, investigando aqueles que praticam golpes, né? Principalmente golpes financeiros contra os seus clientes ali, contra os seus telespectadores também nas redes sociais, e muitos também envolvidos até em casos também de violência, né? Nós tivemos vários casos recentes. Além dessas situações que você exemplificou na abertura do programa, do estupro coletivo de Copacabana, que, claro, ganhou grandes dimensões por envolver um adolescente, jovens também de classe média, no bairro aí mais famoso do país e a praia mais famosa do mundo. Então, é claro que ganha uma proporção maior. E o outro caso em Florianópolis, também numa das praias mais importantes de Florianópolis, envolvendo também adolescentes de classe alta. E também em Brasília nós tivemos o piloto Pedro Turra, que assassinou o adolescente Rodrigo Castanheira. Isso foi também no início do ano. Então, são várias situações que demonstram, de fato, que também a internet, as redes sociais, elas influenciam, muitas vezes, nesses casos. Nós temos vários grupos na internet e influenciadores também que incitam a violência contra animais, né? Podemos encontrar vários vídeos de casos de maus tratos, de violência contra os animais. E temos a questão também da misoginia e da violência contra a mulher estimulada também por meio da internet. Nós vimos que um dos jovens que se entregou na delegacia, e a frase em inglês na camiseta dele é "não se arrependa de nada". Quer dizer, e essa frase está ligada também a grupos da internet vinculados à misoginia, vinculados à violência contra as mulheres. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que entrou em vigor recentemente e que nós conversamos sobre ele no jornal da TV Aparecida, ele veio exatamente para responsabilizar as empresas e também as famílias que terão que agora fazer o controle parental, a supervisão de forma obrigatória e não facultativa do que as crianças e adolescentes estão interagindo, produzindo e consumindo na internet. Bem, a principal diferença, né, eu creio que seja dessa geração para as anteriores é a internet, o surgimento das redes sociais, principalmente como elas influenciam na formação do jovem. E as famílias, Sabrina, tem alguma coisa de diferente de hoje para anos anteriores ou não? O que você percebe, você como da pastoral da família? Tem, nós notamos bastante isso dentro da pastoral, principalmente quando nós damos muito encontro de noivos, né? As estruturas familiares hoje estão muito diferentes. E aí nós temos que tomar este cuidado com essas crianças que estão vindo para a gente, porque são famílias que não impõem esses limites que são necessários. São famílias que eles acabam não observando que as crianças estão acessando em redes sociais. E aí fica muito simples, porque quando nós terceirizamos, como diz o doutor, a nossa educação é muito fácil, né? Como catequista, nós abordamos bastante esse tema. Os pais, eles literalmente eles deixam as crianças somente na igreja para nós educarmos, como nós vemos também nas escolas. Né? Eles usam bastante essa frase. Eles estão na escola para serem educados. Não, eles estão na escola para serem alfabetizados. Eles estão na escola
né, para poderem aprender. Eles estão, né, dentro da igreja para aprender sobre educação na fé, e não para que nós ensinamos os limites. E claro que dentro da pastoral, nós tentamos abordar a família como um todo. Nós tentamos mostrar para os pais que o não também é amar, porque Maria disse não para Jesus, né? Como hoje é dia de São José foi obediente, nós temos que ser obedientes a Deus e temos que dizer não para os nossos filhos, né? Os limites vêm através dos nãos, a gente tem que aprender a frustrar essas crianças para elas entenderem que o errado é errado e o correto é correto. E isso a gente vê que não acontece nas famílias, eles simplesmente deixam celulares nas mãos para não chorar, para não ter trabalho, e aí isso requer lá na frente uma bomba punição, que explode. Né? Uma punição muito maior se Exatamente. não tem um limite anterior, né? E isso cada vez mais cedo, né? Às vezes eu me espanto em ver crianças de 4, 3 anos já com o celular na mão. Exatamente para isso, para não incomodar os pais. Meu Deus do céu, né? A gente pensar nisso é algo surreal. Não, todo mundo está muito em dúvida onde isso vai dar. Tanto é que o ano passado já foi proibido o celular nas escolas. Eu acredito que nessa reviravolta agora, então nós não estávamos com noção do quão isso iria nos afetar. A tecnologia, os influencers, porque realmente tem gente mais influenciando o seu filho adolescente na internet do que o próprio pai. Porque o pai e a mãe não sabem de nada, eles não querem nem saber, santo de casa não faz milagre. Por isso que tem que ter um limite. A hora que sabe vai parar numa delegacia, Exatamente. né? A hora que fica sabendo de tudo. Né? Não, porque meu filho é isso, meu filho é bonitão, e não tem, é só elogios, né? Não tem ali o limite necessário, o limite ideal. O que todos nós pais temos que lembrar é que o limite, ele é amor. O limite não é grito, o limite não é ruim, o limite é autorregulação emocional. É educação, né? Porque o desejo, como eu falei no comecinho, o instinto e o desejo sempre tem, desde o bebezinho, o desejo de fazer e de ter as coisas. E quem vai dar esse limite de controlar, que é a frustração, né? Como a Sabrina colocou, quem vai colocar isso desde o minuto zero? Agora é hora de mamar, agora não é, agora pode, agora não pode. É exatamente esse trabalho gradativo. Quando já é maior, daí o limite vai existir, só que vai ter mais sofrimento. E aí, nesse caso, vai ter muito sofrimento, né? Porque um cara com 20 anos, ou preso, ou com ficha suja, aí ele vai aprender. Sim, exatamente. Talvez, né? Não, aprender da pior forma, né? Sim. Poderia ter sido Então, de uma forma mais educativa, né? Mas isso é o que vai acontecer naturalmente. O limite dos pais é sempre Exatamente. melhor do que o da rua. E às vezes, desculpa. Pois não, Sabrina, e às vezes também acaba acontecendo que os pais não teve aquele amor na infância e acaba fazendo tudo pro filho, né? O que eu não tive eu vou fazer pelo meu filho, para suprir o que não teve. E essa é a desculpa que utilizam, inclusive, né? Para justificar a conduta no comportamento dos filhos, né? Agora, uma coisa, Ariel, muito comum hoje é a realidade de pais indo tirar satisfação com as escolas. Nossa. Por incrível que pareça, isso acontece. Esse é um bom exemplo do que mudou a relação com a educação, com a autoridade? Exato, Eduardo. Nós vemos muitas vezes esses conflitos, né, de quando a escola, os educadores tentam impor limites e os pais e mães vão contra, né, e muitas vezes confrontam os educadores filmando ou na frente dos próprios filhos ou na frente de outras crianças e adolescentes, o que jamais deve acontecer. Se um pai ou mãe ele tem algo que ele acha equivocado, que ele discorda, ele tem que procurar a própria professora de uma forma privativa, procurar a coordenação pedagógica, a diretoria, e fazer as suas colocações, e não da forma que nós temos visto hoje, que as pessoas muitas vezes vão produzir vídeos para a internet, para depois ficar postando, para criar polêmica, para criar confusão. Isso gera um péssimo exemplo para os filhos, né? Então, outros comportamentos de pais e mães também são péssimos exemplos. No próprio trânsito, às vezes está levando o filho para a escola e tem alguma situação de fechada ou algum carro fecha ou alguma situação que alguém está lentamente andando na frente, o pai já começa a xingar, já quer partir para cima, quer partir para a violência.
E vários exemplos desse tipo são muito ruins para as novas gerações. Então, de fato, o que vocês disseram, né? Se os pais e mães não impuserem limites, depois isso vai virar um caso de polícia, para a polícia prender em flagrante, para a promotoria e para o judiciário atuarem por uma condenação. E esses jovens têm que pensar nos efeitos disso, né? Se não tiveram limites no passado, esse Pedro Turra de Brasília, ele pode pegar um tempo de prisão aí de mais de 20 anos e boa parte desse tempo vai ter que cumprir no regime fechado. Esses jovens do estupro coletivo, a pena de estupro atualmente no Brasil é de mais de 10 anos de prisão, pode chegar de 10 a 18 anos. Então, e também com essa questão da menina ser menor de idade, tudo isso agrava bastante a situação deles. Então, de fato, nós temos que repensar como é que estamos educando as novas gerações. É claro que a escola também é importante, nós precisamos ter educação voltada às questões de sexualidade, de diversidade, de gênero. Quando a gente fala em educação sexual, nós não estamos dizendo que o professor vai ensinar seus alunos a fazer sexo, e sim para que as crianças e adolescentes se previnam da gravidez precoce, de uma situação de abuso sexual, de infecções sexualmente transmissíveis, entre outras situações. Então, é importante também esse papel das escolas, mas os pais e mães, eles precisam ser os principais educadores. Aliás, a legislação brasileira, o Estatuto da Criança, a legislação civil prevê os deveres do poder familiar, de amparar, de cuidar, de proteger e de educar. Quem não cumpre com esses deveres pode ter penas desde multas até a destituição do poder familiar, a perda da guarda. Então, além de responderem por abandono de incapaz. O abandono não é apenas largar numa rua, não é deixar a criança em casa e sair para a balada, ou mesmo sair para trabalhar, mas o abandono também configura em abandonar na internet. Hoje, a internet, ela é muitas vezes mais perigosa do que a gente abandonar uma criança na Praça da Sé à noite. Então, os pais e mães acham que os seus filhos estão seguros num quarto, assistindo vídeos no computador ou no celular, e muitas vezes eles estão em situações de risco e também praticando atos infracionais contra outras pessoas. Então, é necessária essa atenção. Aquela série Adolescência da Netflix, ela mostra também essa questão, porque os pais são surpreendidos, né? O pai, a mãe, a irmã são surpreendidos porque o menino era um menino comportado, ficava só no quarto, com o acesso à internet, às vezes saía com amigos da escola à noite e de repente se envolveu num homicídio de uma menina, e ele também estava ligado àqueles grupos de misoginia, de machismo na internet. O próprio pai também tinha uma postura machista. Então, é necessário nós pensarmos sobre essas questões. Bem, o tempo voou nesse primeiro bloco, né? Porque a discussão ela é bem ampla e aqui a gente cabe falar, né? A responsabilidade é exclusiva dos pais, não cabe terceirizar, transferir para a escola ou para a igreja, para quem quer que seja. E o pai e a mãe são exemplos para o filho. Então o filho ele vai crescer olhando para os pais e o Ariel citou muito bem essa questão do carro, né? É um exemplo cotidiano que acontece praticamente todos os dias. O pai xinga, a mãe fala palavrões e o filho está ali dentro, né? E às vezes o filho pequeno, de 4, 5 anos ou adolescente, ele vai aprendendo com essa violência, né? Aparecido Debate faz uma pausa, a gente volta já para falar o que está acontecendo com os nossos jovens. Estamos de volta com a Aparecida Debate, os nossos convidados aqui em nossos estúdios, a Fabiana, que é psicóloga, a Sabrina, que é da Pastoral da Família, e pela internet, o Ariel, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Bem, a gente está vivendo numa época de extremismos, político e social inclusive.
Desrespeito aos direitos humanos, meritocracia, isso impacta de alguma forma essa realidade que a gente está discutindo aqui, Fabiana? Eu acho que impacta, porque tudo que é... Você está ali na internet, como o Ariel falou, né? A gente está muito ligado a conceitos, ideias, preconceitos, e todo extremismo, na minha modesta opinião, ele é ruim, ele não é bacana. Por exemplo, no consultório, né? Eu sou muito da área clínica. Ao longo das votações, da política, muitos pais romperam com os filhos, porque um era de esquerda, outro era de direita e vice-versa. Aí o pai, né, a parte da religião também, o pai obriga a ir, o filho não quer ir, fala, dá um meio termo, precisa ir às 7 da manhã na missa, não pode ir às 7 da noite. Então, o radicalismo, ele sempre foi ruim. E hoje, como a gente tem muito acesso, né, Sabrina, você tem acesso, então aí os algoritmos, você só recebe coisas que você fica ali e você vai recebendo o que você já está acostumado e isso vai te deixando mais obtuso. E para mim, obtuso é uma pessoa que não é tão inteligente. Então a inteligência ela tem que ser buscada onde? Em vários canais, em livros, e também na internet. Mas o que nos falta muito hoje, pegando aí a impaciência do dia a dia, o tempo. Então nós pais, terapeutas, o terapeuta ainda é criado, você faz a sua educação, sua formação, mas a formação de ser pai, você faz pós-graduação em jornalismo e mestrado, doutorado, e não lê um livro sobre educação. Não lê um post, um artigo científico, não só o que o influencer lá fala, o que o TikTok fala, desculpa, né, falar redes sociais, mas o que X rede social fala. Não, eu preciso me aprofundar em termos de educação, inteligência, para não ficar obtuso com esse radicalismo todo, né? Agora, tem uma fórmula para a criação do filho, para a formação do jovem? Não. Não existe uma fórmula pronta, né? Não. É muito do que a gente aprendeu também quando criança, com os nossos pais, que a gente vai passar para os nossos filhos. Seria isso? Os valores. Os valores, exatamente. Valores, nós achamos que às vezes o que eu aprendi eu tenho que passar exatamente. Não é assim. Acontece hoje em dia que nós estamos em outra época, né? E o que era bom lá atrás hoje não é bom. Mas tem coisas que a gente tem sim que fazer um copia-cola. Então antigamente nós ouvíamos muito assim, a minha mãe me criou através do olhar. Né? Se eu fiz uma coisa de errado, ela olhou, eu sei que em casa eu vou ter uma conversa. Em casa era assim. Em casa. A frase que dá medo Bastava só olhar, não precisava uma palavra, a gente já entendia já. Agora fala e não resolve. Exatamente, parece que nem ouve. Fala demais. Né? Não adianta. E acontece muito, pelo que a gente observa bastante, né, dentro da igreja, é que os pais não querem enxergar os erros dos filhos. Então, acontece muito dos filhos errarem, né? E aí você fala assim, olha, o seu filho está errando, o seu filho... Ah, mas meu filho não mas é meu isso. filho não faz isso. Mas por que o pai não quer enxergar o erro do filho? É o fracasso, né? Não, porque para ele seria um fracasso. Exato. O meu filho não pode fracassar. É vergonhoso para a sociedade eu ter um filho fracassado ou um filho que erra. O que é uma baixa autoestima, eu acho, por parte dos pais também, né? Exatamente. Pais mais resolvidos não ficam com essa... Que entra na frustração. E sempre vem aquela frase, né? Onde que eu errei? Basta se autoavaliar, né? Basta olhar para trás um pouquinho para entender um pouquinho. E tá tudo bem errar também, né? Tudo bem, a gente erra, não erra, né? A gente erra para aceitar, né? Exatamente. É isso aí. A boa educação é feita através dos erros, mais do que dos acertos. Exatamente. Bem, Ariel, nos dois casos que motivam esse programa, a gente citou logo na abertura do APD, do Aparecido Debate, o Orelha e estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, os jovens agiram em grupo. Bem, esse encorajamento coletivo é um fator que amplifica os comportamentos bons e maus? Sim, Eduardo, a gente não só agora nós temos esses casos, né? Já tivemos muitas situações envolvendo, por exemplo, torcidas organizadas, aqueles grupos de skinheads que brigavam contra os punks e essas situações que envolvem uma coletividade. Então, os jovens, os adolescentes, e isso é até normal, atuarem em grupo, formarem grupos, né, com outros adolescentes e jovens que eles
se identificam diante de situações comuns, como uma torcida organizada, como aqueles que na escola também estão sempre em grupo, fazendo trabalhos juntos, estão no recreio sempre juntos, na saída da escola. Isso é até normal. Agora, é claro que em determinadas situações eles acabam se encorajando para que no coletivo cometam crimes. Então, um vai levando o outro, um vai influenciando o outro. Agora, muitas vezes, os pais e mães, eles acabam culpabilizando sempre os colegas do filho. Então, a gente também tem que nos preocupar quando a gente fica apontando o filho dos outros, né, como problema e não vê o problema no seu próprio filho. É muito provável que esses pais, do caso do cão-orelha, do estupro coletivo, cada um tenha culpabilizado os outros e não o seu próprio filho. Então, é necessário também que os pais e mães façam essa reflexão, que todos são coletivamente responsáveis pelos atos. Um influenciou o outro e um não fez que o outro parasse naquele intento, naquela atividade que acabou sendo criminosa, que gerou situações gravíssimas, uma tragédia, como o próprio caso do estupro coletivo. Aquele próprio caso de Brasília, do piloto, nós vimos que outros adolescentes e jovens assistiram a tudo ali e ficaram filmando e não intervieram para evitar a morte daquele menino adolescente, o Rodrigo Castanheira. Então, isso mostra uma sociedade doente, né? Porque adolescentes e jovens acabam não sentindo a dor do outro, acabam não tendo o mínimo de empatia, de humanidade. Então, nós temos que pensar que sociedade nós estamos construindo. Agora, um outro tema que eu trago até para o debate para minhas colegas que trabalham com famílias, é a questão da separação dos pais e mães, né? Muitas vezes são conflitos, né, tão contundentes pela guarda, né, mesmo hoje sendo a prioridade a guarda compartilhada, porque a gente tem que pensar, o casal, eles se separam, mas a relação pai e filho, mãe e filho não pode se separar, ela tem que ter uma continuidade. Mas hoje as brigas são muito intensas, né? Eu advogo nessa área e eu sempre falo que é mais fácil advogar na área criminal do que nessas situações de conflito de guarda, de conflito entre pais e mães separados. Muitas vezes é uma briga, um conflito, uma confusão tão intensa que dura a vida toda. Isso repercute nos filhos, né? Então, é necessário também nós pensarmos nessas situações aí que os próprios pais e mães, ao se separarem, eles precisam ter o mínimo de relação, de cordialidade, de respeito, uma relação digna em prol dos direitos dos seus filhos e também precisam cumprir os seus deveres. É uma provocação que vem em boa hora, né, Fabiano? Vou passar para você e também para a Sabrina, né? Porque o filho fica no meio dessa guerra, né? Mas o laço que se estabelece, às vezes, entre marido e mulher, eles não são eternos, né, os laços. Mas entre pai, mãe e filho são eternos, sim. Né? A gente vai ser pai até o final, ou você vai ser mãe até o final. Marido e mulher, às vezes, nem sempre dá certo, né? Agora, eu queria perguntar para você também, aproveitando esse gancho, tem papéis definidos? Por exemplo, lá em casa, o pai deve exercer a sua tarefa de pai de determinada forma na educação dos filhos. Deixa para a mãe fazer tal coisa, ou o pai é responsável por tal coisa. Existe essa separação de papéis? Eu acho que tudo é um combinado entre a família, né? Às vezes a mãe é mais presente no dia a dia e o pai é mais provedor materialmente, e isso é um combinado entre a família. Agora, quando a mãe trabalha muito também, aí tem a TPM, tem a menopausa, e aí eu acho que é uma dinâmica um pouco mais de parceria, de generosidade, no sentido de um aliviar a dor do outro.
né? Mesmo que separados, eu acho que todo casal, antes de ter tido um filho também, teve uma história. Você não fica 20 anos, 10 anos com uma pessoa que você odiou a vida toda. Aí ou é muita burrice ou muita autoestima muito baixa, que existe, claro, mas alguma coisa boa teve. Porque o que uniu não foi o E ódio, aí foi o você amor, pega né? toda aquela história e joga no lixo. Claro, muito por dinheiro, porque você não quer dividir o seu patrimônio, não quer dividir o filho, não quer que o seu filho tenha outro pai, outra mãe, ou porque você está com o ego ferido, porque foi traído. Então, é que engloba tanta emoção, né, em relação a uma separação, que é uma dor mais para um do que para outro. Só que daí, eu falo que o filho não tem que ser psicólogo, vai fazer terapia, vai conversar, né, lá na paróquia, vai conversar com um amigo, porque as suas dores emocionais, elas vão interferir e respingar no filho. Isso gera muita insegurança na criança. E isso ela leva para a catequese, ela leva para a escola, ela leva para a autoestima dela. Então isso detona a autoestima da criança e do adolescente e, quiçá, também do adulto. Porque às vezes você tem 22 anos, seus pais se separam. Isso gera muita insegurança. Sim. E aí entra a nossa maturidade, nosso amor, acho que é amor no coração, Deus, você ter um... Desculpa. Imagina, fique à vontade, né? Entra muito a nossa generosidade de ver o outro como... Não é meu ex-marido ou minha ex-mulher. A pessoa é a mãe do seu filho, cara. É o pai do seu filho. Né? Ele só existe porque eu dei o meu gene, você deu o seu esperma e a vida está aqui. A gente tem um serzinho para pensar. Exatamente. O filho está justamente o retrato dessa união, que um dia deu certo. Pode não dar certo hoje, precisam se separar, mas o laço está ali. Sim, é um e egoísmo, tem que ser, né? Exatamente, tem que ser o sentimento comum para o filho, né? Para a formação e para a educação. Imagina! A Fabiana falou muito bem, Sabrina, e colocou aqui a questão da espiritualidade. Isso interessa muito para o nosso debate também. A Pastoral da Família defende que a presença da espiritualidade na vida do jovem faz essa diferença, né? Mas vivemos em uma sociedade cada vez mais secularizada. Como a religião, especialmente a gente fala agora da fé cristã, pode contribuir para a formação de jovens mais empáticos e menos violentos? Olha, eu acho que vamos colocar, principalmente esse ano, a campanha da fraternidade que está vindo bem forte, né? Ele vem morar entre nós, que nada mais é quando se nós pegarmos como é o retrato, que é uma pessoa deitada num banco de uma praça sozinho. E aí a gente questiona muito isso lá na catequese, principalmente. Quem é essa pessoa? Pode ser você, pode ser Jesus. E a empatia, ela vem literalmente dentro de casa. Eu tenho que entender que se minha mãe não está bem, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo com meu irmão, o que está acontecendo com meu pai. E eu acho muito importante, eu falo para eles assim, que eu dou catequese por segundo ano de crisma, então são adolescentes de 14 anos, que eles têm que às vezes chegar em casa e dar um abraço no pai e na mãe. É só isso que eles precisam. Né? Eu falo para eles, vocês não precisam chegar e que vocês querem conversar. Não! Dá um abraço, só fala assim, olha, pai, mãe, eu te amo. Às vezes na escola, né, a empatia está aí, você parar e observar, você vê Jesus no outro. Porque Jesus, ele tá na Fabiana, ele tá na Ariel, ele tá em cada um de nós. E como que eu vou maltratar o próximo se Jesus está ali nele? E eu acho isso muito importante, a gente colocar em grupos de jovens, abordar realmente tema em grupo de jovem, de agressão aos jovens, né, sexualidade. A gente tem que colocar isso, sim, dentro da catequese. São temas que têm que ser abordados, porque às vezes a família, como eu já disse, terceiriza. E aí joga para a catequista, joga para a escola. Então nós precisamos estar abordando esse tema. E nós temos que acolher esses jovens com muito amor no coração. Porque a gente vê que hoje em dia o mundo está muito egocêntrico. O meu é melhor do que o seu. Eu sou melhor do que você. Muita comparação Exatamente. na internet. Eu né? tenho condições e você não. Então, o que eu tenho é melhor do que você. Não importa se você está precisando ou não. E a gente vê isso que não é assim. Né? A gente vê que Jesus, ele tira dele para dar pra gente. E por que eu não posso tirar do meu para dar pro meu irmão? Né? Tirar 10 minutinhos, 10 segundos da minha vida para poder falar pro meu irmão.
está tudo bem, vai 10 ficar minutos tudo a bem. menos de redes sociais, né? Faz muita diferença. Isso eu falei ontem, né? Eu estava conversando com os meus catequistas e eu falei, qual é, né, a sua penitência quaresmal? Aí eu brinquei com eles, gente, não precisam tirar comida. Se vocês diminuírem 10 minutos das redes sociais, é uma penitência para vocês que são adolescentes. Por quê? Porque a gente vê que na sociedade e na internet é tudo fácil. A sociedade expõe, né, que a família não é importante. A família, qualquer um forma do jeito que quer e como quer, e não é assim. Se nós não tivermos esse pilar, que é Jesus Cristo, no centro da nossa família, a gente não consegue. A gente não consegue ir, a gente não consegue batalhar, a gente não consegue passar pela dificuldade, até pela separação, porque pode sim acontecer de um casal se separar e aí o filho se sente culpado. Né? Meu pai e minha mãe se separou por causa de mim. E não é. Né? Então a gente tem que saber que olhar para o irmão com um olhar misericordioso e com empatia é muito mais importante. E a família, os pais principalmente, é o exemplo. Rezar e orar com os filhos, nem que seja uma Ave Maria por dia, vai fazer muita diferença na vida dessa criança. E um eu te amo faz tanta diferença, tanto para quem fala quanto para quem recebe. Eu me emociono também. Eu acho. Tenho 3 lindo, filhos, né? um de 31, um de 29, outro de 15 anos, gerações diferentes. E como faz diferença para um pai escutar um eu te amo do seu filho e também a gente falar e manifestar, expressar o amor que a gente sente pelos filhos. Para eles faz muita diferença, né? E dar a bênção todos os dias também faz uma diferença. Eu tenho um casal de enorme. 17 e uma de 12. E aí, todo dia eu levo a minha filha para a escola, aí eu faço sinal da cruz, tchau, e é na porta da escola, não é na esquina. Eu sou aquela mãe que eu deixo no portão, eu sou chata. E eu deixo no portão e eu falo, também tchau, filha. Também sempre fui assim. E ela não liga, que bom que ela não liga. E aí eu falo pra ela, tchau, filha, a mamãe te ama. E o sinal da cruz. E isso também se reflete dentro de casa. Né, o exemplo que nós temos, porque às vezes nós vemos esses adolescentes que acabam, né, fazendo as coisas, por quê? Porque o marido xinga a mulher e tá tudo bem, e não é. Então dentro de casa eu e meu marido nós temos esse comportamento, a gente brinca, né, um com o outro, meu marido é muito brincalhão, mas temos o sinal da cruz na testa quando sai para trabalhar, quando chega, o eu te amo todo, se eu ligar 15 vezes pro meu filho durante o dia, 15 vezes quando desliga a gente vai falar um pro outro, eu te amo. Hoje dos 3 apenas o de 15 tá lá em casa. Mas toda a noite eu dou a bênção para ele com o sinal da cruz. E eu te amo, filho. Dorme com Deus, fique em paz. E o mesmo eu falo para os meus outros 2 filhos que moram fora, mas pela internet a gente se comunica e também dou a bênção, né? É o que a gente pode fazer como pai. Exato. E cumprir os nossos papéis em família, né? Bem, Aparecida Debate está ótimo, viu? Mas a gente precisa fazer mais um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com a Aparecida Debate, terceiro e último bloco, e os nossos convidados aqui em nossos estúdios, a Fabiana, psicóloga, Sabrina da Pastoral da Família e pela internet, o Ariel, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Bem, o índice de reincidência entre jovens infratores que passam pelo sistema socioeducativo fica em torno de 20% segundo o Unicef, bem menor que os 40% entre adultos. Ariel, isso sugere que a intervenção precoce funciona? Que tipo de intervenção é mais eficaz na sua opinião? Sim, Eduardo, é muito importante pontuar isso. Nós temos toda a discussão da redução da maioridade penal. Nós entendemos um grave equívoco, nós colocarmos, né, o Brasil, o país, querer colocar adolescentes num sistema penitenciário superlotado, que tem hoje quase 1 milhão de presos no Brasil e completamente sujeito aí, dominado pelas facções criminosas, sem educação, sem trabalho, sem atendimento de saúde, sem qualquer tipo de assistência. Então as pessoas saem muito piores, por isso que os índices de reincidência são muito maiores que no sistema socioeducativo. Porque as unidades de internação para adolescentes, como da Fundação Casa de São Paulo, que tem esses 20% de reincidência, muito menor que os 40% do sistema prisional, lá nós temos escola, temos cursos profissionalizantes, temos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores. Então tem uma jornada intensa de educação que propicia uma ressocialização, uma reeducação
não. Então, é muito mais adequado manter esses adolescentes nesse atendimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, até diante das propostas de redução da maioridade, existem aquelas propostas de ampliar o tempo de internação, que seria, então, uma alternativa exatamente para evitar que esses adolescentes sejam encaminhados para o sistema prisional. Então, ao invés de um limite de internação de até 3 anos, principalmente quando pensamos nos crimes mais graves, tem propostas já em estágio avançado no Congresso Nacional que tratam de uma internação que pode ser de até 5 ou até 10 anos, dependendo das situações. Então, é importante nós exemplificarmos essa questão. O Brasil tem 28 milhões de adolescentes, e aqueles que cumprem uma internação, que cometeram atos infracionais mais graves, são apenas 12 mil hoje nas unidades de internação. Em São Paulo, são 5 mil. Então, quer dizer, se nós pensarmos no total de adolescentes do país, é 0,1% esses que cometeram atos infracionais. Então, é possível reintegrar esses jovens, reeducá-los, né, ao invés de jogá-los num sistema prisional completamente falido, né? E outras questões importantes que vocês colocaram, essa questão da polarização, né? A gente precisa aprender a reconhecer o que diz o outro, a reconhecer a liberdade de expressão das pessoas. Uma coisa é discordar, né? Discordar é salutar, a gente aprende um com o outro nos debates, nas discussões. Outra coisa é você não aceitar a opinião do outro, querer calar a opinião do outro ou partir para agressão diante de outras opiniões. Mas, por outro lado, nós não podemos também aceitar os crimes de ódio, não podemos aceitar o racismo, a incitação a qualquer forma de violência, de crime, o cyberbullying, as incitações para a automutilação, para o suicídio. Hoje nós temos que pensar na assistência psicológica aos adolescentes e jovens, inclusive diante da internet, uma geração ansiosa, né? Ansiedade, depressão e tantas outras situações. Então, é importante nós termos essa reflexão. E quando vocês trataram da religião, né, do cristianismo, certamente ele contribui para termos gerações mais solidárias, mais fraternas, porque além das normas legais, que são essas da Constituição, do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos as normas éticas, nós temos os nossos costumes. E quando uma criança, adolescente é criado na igreja, ele eticamente vai ser mais fraterno, vai ser mais solidário, vai ser uma pessoa, né, menos egoísta. Então, é muito importante essa questão. E vocês citaram também situações que falam de ostentação, né? Nós temos hoje uma geração da ostentação também nas redes sociais. E é curioso verificar, muitas vezes são adolescentes e jovens que eles postam fotos deles em restaurantes chiques, em salas da casa também bastante chiques, com carros importados, e não postam nada da família, como se não tivesse um pai, uma mãe, um irmão, pessoas que colaboraram para que eles tivessem aquela estrutura econômica, né, que eles muitas vezes ostentam nas suas redes sociais. Muitas vezes, né, se inverter os valores aí. O mais importante para esses jovens é ter do que ser, né? E a família é o bem maior que toda pessoa pode ter, né? Bem, Fabiana, existem sinais que mostram que o jovem está seguindo pelo caminho errado, que podem vir a cometer atrocidades como que a gente citou e ressaltou aqui, seja lá de Florianópolis ou do Rio de Janeiro? Acho que o primeiro, né, pegando o que a Sabrina fala, é a estrutura familiar, né, assim, a atenção, o dia a dia, a rotina. Agora, em termos de comportamento, como eu, como pai, mãe ou professor, posso... É o jeito da pessoa, né, a ansiedade, os excessos, quando cai o ritmo da escola, né, quando ele fica muito isolado. Claro que é normal o adolescente querer ficar na bate-caverna dele, mas assim, rispidez, falta de paciência exagerada, porque eles têm um pouquinho, normal,
Tudo que ele gostava de fazer, o que dava prazer a ele, agora não dá mais. Então, às vezes está ansioso, deprimido, e aí tem que ter a vigilância, né? Liberdade com vigilância um pouquinho. Até, inclusive, nas redes sociais, como o Ariel bem colocou, o perigo do computador em casa, ao invés de... Achei legal a comparação e soltar lá na Praça da Sé. A Praça da Sé está muito menos perigosa. Então, esse olhar porque quando ele já está vulnerável ou cometendo delito, é porque já passou por várias fases. Então, o ideal é essa sensibilidade de olhar para o seu filho, ter tempo para isso. Então, chegar em casa, jantar juntos, deixar o celular desligado ou fora da mesa, mesmo que não fale nada. Tá bom, vamos ficar quietinho. Pelo menos ouve, né? Ouvir filho, já tem é algo um que eu grande possa ato fazer? também. Mãe, sai do meu quarto. Nossa, que grosso, nunca mais vou falar com você. Não, sabe? Se coloque à disposição 1, 2, 3. Na quarta, talvez ele fale com você. Talvez ele sinta, né? Ou vai conversar com um padrinho, um tio que ele goste, alguém, até a catequista. Conversa com a Sabrina lá, vê o que ela tem a dizer a você. Né? Já que você não quer falar para a mãe, então a gente sente quando tem algo errado. Só que para eu sentir, eu preciso me sensibilizar e olhar, né? Tem que ter um olhar para o seu filho, para o seu marido, não é? Ou a mim mesmo, né? Ter a atenção devida, né? Cabe aos pais ficar atentos a esses sinais que os jovens apresentam para tomar suas providências, né? Seja você por conta própria, reunir o filho em casa, conversar, tentar dialogar, tentar mostrar para ele, ou mesmo pedir ajuda. Sim. Não é terceirizar, é pedir ajuda. Seja para a igreja, para catequista, seja para a escola, para a diretora, para a professora, para alguém, né? Porque salvar um filho é de extrema importância, né? Sabrina, a Pastoral da Família tem contato direto com as famílias em situação de vulnerabilidade e também com famílias de classe média, ou seja, os dois opostos, né? Que orientações concretas você daria aos pais e mães que assistem agora ao Aparecida Debate, a essa discussão, estão preocupados com seus filhos adolescentes? Acho que a maior orientação é o que a Fabiana falou, dar esse tempo para a família. O sentar à mesa e escutar o filho, escutar o marido, né? Você aprender a ouvir. Hoje em dia a família não escuta mais, só quer falar. E a gente precisa muito assentar e silenciar primeiramente o coração, para saber o que Deus quer da gente e para a gente também ouvir. Esses jovens principalmente, porque é muito fácil eu só falar dos meus problemas e não querer saber do problema do outro. E hoje em dia a gente fala, né? A mulher só quer falar e não quer deixar o marido. Mas também, às vezes, o marido quer falar e a mulher não consegue escutar. Às vezes, o filho também quer falar e a mãe está preocupada com o serviço porque tem que limpar a casa e organizar a casa. Então, acho que o principal é pedir para os pais, para a mãe, principalmente a mãe que gera e já conhece lá do interior. Observa o filho, olha com carinho, né? Tem esse olhar de mãe, esse olhar materno e silencia. E pede muito para Maria, né? A gente fala muito para os pais, pede para a Sagrada Família, para os homens serem como José e as mulheres como Maria, porque os filhos que estão com a gente é o nosso mini Jesus, né? Para poder ter esse olhar de compaixão e a gente conseguir ver o que está acontecendo e ajudar essa família. As pessoas estão muito ansiosas, né? Sim, muito. Intolerantes, E essa correria do dia a dia, né? Mal se tem tempo para sentar na mesma mesa, às vezes não consegue fazer a refeição todos juntos, um está trabalhando, um está na escola, e a hora que se reúne é principalmente no período da noite, né? No jantar. E aí está cada um no seu celular e acaba dispersando de qualquer forma, né? Bem, a gente está caminhando para o final, Ariel, do programa de hoje, Aparecido Debate. Daria mais tempo aqui para a gente conversar, porque o assunto é muito importante, de fato, como eu disse na abertura, né? Principalmente para as famílias que nos assistem aqui pela TV Aparecida e que têm esse compromisso com a família brasileira. Eu pergunto para você, rapidamente, para a gente poder dividir o tempo entre você, a Fabiana e também a Sabrina, para que possam colocar suas considerações finais. Temos esperança ainda em relação aos nossos filhos, aos nossos jovens? Sim, temos esperanças. Eu pego a deixa da Sabrina, sentar à mesa, mas hoje precisamos sentar à mesa sem os celulares, né? Antigamente, nós sentávamos à mesa do café da manhã, do almoço, do celular e no jantar, e sem celulares, e as famílias dialogavam, né? Era um momento sagrado.
da família se encontrar, pelo menos nos finais de semana, se não é possível que ocorra durante as semanas, mas hoje a gente sabe, muitas vezes, cada um almoça ou janta num horário, café da manhã em outro horário, e sempre com o celular na mão, e acabam não tendo esse diálogo, né? Então, acho que o que está precisando é exatamente que as famílias dialoguem mais, que os pais e mães busquem saber o que seus filhos estão fazendo, com quem que eles estão se encontrando, com quem que estão andando, quais são os problemas que eles estão tendo, seja na escola, na comunidade, no clube, em todas as outras situações, para a gente buscar ter uma sociedade mais fraterna, mais solidária, e que os jovens tenham mais empatia. E também sempre me preocupa, nós tratamos aí de 2 casos graves de Santa Catarina, também esse outro caso de Copacabana, os linchamentos virtuais também não colaboram para termos uma sociedade mais fraterna e mais solidária. A gente tem que pensar nesses jovens como possíveis filhos nossos também. Exatamente, Ariel. Bem, Fabiana, fique à vontade para falar com os pais que estão assistindo agora a Aparecida Debate. A gente tem mais um minutinho ainda. Um minutinho também. Eu acho que para nós é a autorregulação, né? Eu, como pai, como mãe, eu colocar os meus próprios limites, autocontrole, paciência em mim. Eu olhar para mim, para depois eu conseguir colocar de forma inteligente, sucinta, o limite do meu filho. Sabrina, por favor, fique à vontade. Eu digo para as famílias sempre colocarem Jesus no meio deles, procurar, né? Nós, a Pastoral da Família, eu acho que todas as paróquias que têm uma pastoral presente, procurem a pastoral se estiver precisando de ajuda, né? Vai conversar com o sacerdote. A gente acha que o padre só está lá para celebrar a missa e não, ele está lá para orientar uma família também. E salva, viu? A Pastoral da Família salva. Uhum. Hoje eu falo com todo o coração, se eu estou numa Pastoral da Família foi porque eu fui acolhida por essa pastoral. E é muito importante a gente se permitir amar e ser amado, porque o mundo precisa de amor. Sem esse amor a gente não vai para lugar nenhum. E sem Cristo a gente não consegue. E principalmente convidar Jesus para fazer parte do nosso dia a dia em casa e em família. Isso é muito importante, Sim. né? Quero agradecer a presença de vocês. Muito bom, viu, ter vocês aqui Obrigada. Nesse Aparecida Debate de hoje. Assim encerramos o programa desta terça-feira. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e lá no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecido Debate fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um bom descanso. Até a próxima.